Eu saúdo os irmãos em paz de Jesus Cristo, principalmente os irmãos brasileiros, que têm sido uma bênção para mim, não somente, mas principalmente, tem sido uma bênção para mim, para pregar, porque eu tenho visto, glória a Deus, a vossa reação concernente ao Evangelho, porque vocês também já há muito tempo que estão a buscar, e então a coisa é diferente. Em outras nações ainda estão muito fechadas, diferente de vocês. E eu tenho visto a vossa reação. Que Deus vos abençoe. Não somente os brasileiros, glória a Deus, que reagem a cada dia. Glória a Jesus Cristo, dando essa força. E muitos deles dizendo, estou intercedendo por você, apóstolo. Eu tenho certeza que eles estão em todo o mundo. Os mongolês espalhados em todas as nações. Que Deus vos abençoe. Como vocês estão a despertar, glória a Deus, vossos irmãos que habitam aqui em Angola. Vocês estão a ligar, a dizer, olha, tem um homem aí no monte. Eles nem sequer sabiam. Pois está a se cumprir a palavra do Senhor, que o profeta não tem honra na sua terra. Bom, isso é outra coisa. Eu quero falar hoje de uma organização satânica que muitos têm considerado como uma organização de Deus, uma organização diabólica que está levando milhões e milhões e milhões no inferno. Ai, como as pessoas estão caindo no abismo, no inferno, aliás, sem eles saberem. Durante muito tempo estão aqui servindo a Jeová e eles pensam que eles irão para Jeová. Infelizmente, falsas testemunhas de Jeová. Há uma mulher que me ligou a partir de Portugal e ele me disse assim, olha apóstolo, eu era publicadora, eu pregava nas ruas, mas havia alguma coisa que me inquietava, mostrando que aquilo não era o que nós pensávamos. E quando ele se deparou, Deus levou ela até a um dos meus vídeos onde eu falo do Russell. Russell é o fundador das Testemunhas de Jeová, que foi um feiticeiro. E ela despertou e ela me disse que desde aquele dia nunca mais fui. Eu confirmo tudo o que você fala, apóstolo. Há muita hipocrisia no meio deles. Eles são hipócritas, são falsos, cheios de ódio e inveja. Mas quando eles vêm na rua, mostram santidade das santidades. E isso lhe inquietava. E ela disse que já não estou aí mais e não vou. E graças a Deus, mais um cadáver foi ressuscitado. Sim, um pau seco, aleluia, vai dar frutos. As falsas testemunhas de Jeová. Olha o que a Bíblia diz. Só existe uma verdadeira testemunha de Jeová. Ouviste? Só existe uma. Jesus Cristo. Como diz a Bíblia no livro de Apocalipse, glória a Deus, diz assim, João, aleluia, no livro capítulo número 1, versículo, começando do 4, diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, daquele que há de vir e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Escuta muito bem, parece que você não ouviu. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra. Sim, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ouvistes, ou você, falsa testemunha de Jeová, ou você que pensa que as testemunhas de Jeová são verdadeiras testemunhas. A Bíblia está a dizer que Jesus Cristo é a fiel testemunha do Pai. Ouviste? Deus nunca foi visto por ninguém. Disse João Batista, aleluia, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ouvistes? Como vocês vão testemunhar um Jeová que vocês não conhecem? Como? Moisés quis ver Deus no Sinai. Deus falou, homem algum me verá e viverá. Tu verás somente as minhas costas. E Moisés não viu o rosto de Deus e não poderia testificar que viu Deus, porque não viu o rosto dele. Aleluia! Glória a Jesus, por isso o Pai enviou o Filho, o Emanuel, Deus conosco, e veio, habitou entre nós, e veio mostrar o Pai, e veio testemunhar o Pai. E um certo dia, quando, glória a Deus, Filipe quis conhecer o Pai, disse, Senhor, mestre, basta, mostra-nos o Pai agora. E Jesus disse, Filipe, há muito tempo que eu estou com vocês, você não me conhece? Qual Pai que você está a procurar? Eu sou o Pai, Filipe. O Pai sou eu. Quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ouvistes? Ele é que veio manifestar o Pai. Nós conhecemos o Pai através do Filho. E por isso não existe testemunhas de Jeová. Existem testemunhas de Jesus. Aleluia. Testemunha de Jesus por quê? Porque ele
esteve conosco e está conosco. Não, mas ele já não está conosco. Não, ele disse, eu vou e venho. Aleluia. Eu vou e volto para vós. Eu não vos deixo órfão. Eu virei, glória a Deus, para vós. E ele falava aos seus discípulos dizendo assim, que o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O mundo não conhece o Espírito da verdade. Ele habita convosco e estará em vós. Estava a falar do Espírito Santo, Jesus Cristo, que ainda habitava com os discípulos e estaria dentro deles. Aleluia! Assim como Jesus veio testemunhar o Pai, então o Espírito Santo veio testemunhar o Filho. Então não existem testemunhas de Jeová, existem testemunhas de Jesus Cristo, porque vocês estão testemunhando o que vocês não conhecem. Aleluia! Vocês estão testemunhando o que vocês não sabem, como Jesus falou à mulher samaritana. Sim, nós devemos testemunhar Jesus Cristo. Devemos testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus, como os apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos testemunhavam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo com muito poder, com grandes sinais e maravilhas. Vocês estão a dizer que são testemunhas de Jeová. Qual testemunho de Jeová? Vocês querem ir diretamente para Jeová? Ninguém vai a Jeová se não passar pelo Filho. Vocês criaram um caminho, um atalho que vos leva até o Pai. E o Pai não aceita isso. Sim, aleluia. Jesus Cristo é a fiel testemunha do Pai. É Ele que nos leva ao Pai. É Ele que nos mostra o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele, glória a Jesus Cristo, é o primogênito dentre os mortos e o príncipe de todos os reis. É Ele, glória a Deus, que nos ensinou quem é o Pai. É Ele que nos mostra, aleluia, o caminho para agradarmos o Pai. E vocês querem testemunhar um Deus que vocês não conhecem. Por isso vocês se perderam. Agora deixa eu vou falar diretamente de vocês. Falsas testemunhas de Jeová. Vocês não sabem que o vosso líder, glória a Deus, é um frustrado? Foi um frustrado que foi tomado por Satanás? Vocês não conhecem a história? Vocês não conhecem? Eu vou vos explicar. E você vai perguntar, mas como você vive na África, conhece essa história? Graças ao bom Deus, aleluia, através do seu Espírito nos tem mostrado e nos ensinado essas coisas. Russell e seus companheiros, como a Lena White, e também uma outra falsa testemunha, glória a Jesus Cristo, frustrados, eles anunciaram o fim do mundo em 2017. Frustrados, antes de se frustrarem, anunciaram que o Senhor voltaria em 2017. Os chamados estudantes da Bíblia, ouvistes? E eles esperaram através das manifestações que havia na terra. Havia preparação de guerra, a chamada Primeira Guerra Mundial. E eles anunciaram, e essa mensagem foi aceita lá na América. E muitos venderam as suas propriedades, esperavam que em 2017, no final, o Senhor voltaria. Quando eles acordaram, o mundo todo era 2018. E eles se frustraram e se dividiram, e cada um foi no lado dele. E Russell foi, glória a Jesus Cristo, e frustrado, e foi tomado na maçonaria. Porque é isso que acontece quando um crente se frustra. Satanás vem e lhe dá uma proposta, ouviu? Russell se frustrou e lhe deram uma proposta no Lúcifer. E aceitou a proposta do Lúcifer e foi fazer pacto com Satanás, e ele era maçom. E ele traduziu a Bíblia chamado Novo Mundo, a tradução Novo Mundo. Na verdade não foi ele, segundo muitos dizem que uma medium, uma bruxa, ajudou ele a traduzir essa Bíblia. Prova de que negou a divindade de Cristo. O maior erro da história, glória a Deus contemporânea, é negar que Jesus Cristo não é Deus. Quem nega Jesus Cristo, aleluia, como Deus, e diz que não é Deus, nega o Pai. Glória a Deus, está perdido para sempre. Ouvistes? Esse é o maior erro que Russell, Satanás incitou a Russell para cometer. E é esse erro que está a vos levar para o inferno. Vocês dizem que Jesus é Miguel. Olha o erro que vocês cometem, que o vosso pai cometeu e vocês continuam a cometer esse erro. Miguel. Qual Miguel? Glória a Jesus Cristo. Está aqui a fiel testemunha do Pai, glória a Jesus, Ele e o Pai são um, glória a Jesus, Ele é o Filho de Deus. Os israelitas conheciam bem esse termo, o Filho de Deus, por isso mataram Jesus Cristo por causa dessa palavra, Filho de Deus, porque eles sabiam que o Filho de Deus era Deus, e assim mataram-no e disseram, sendo homem, tu te fazes Deus, ouviste? Filho de Deus, Deus, vocês negaram a divindade de Cristo, Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é o Pai. Jesus me apareceu em um dia quando Ele veio me dar a minha comissão.
o ministério, glória a Deus, ou então a mensagem para pregar na terra. Sabe o que ele me deixou? E ele me disse, prega a todo mundo que eu sou o Deus que criou os céus e a terra. E até hoje continua a pregar isso. Jesus é o Pai, Jesus é o Criador dos céus e da terra. E vocês negaram isso. Vocês dizem que Jesus é uma criatura, Jesus Cristo é um anjo, Jesus Cristo é um homem. Vocês estão perdidos se vocês não crerem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, é divino. Sim. São três que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João no Espírito diz que esses três não concordam em um. Não concordam, não. São um. É a mesma pessoa, aleluia. Glória a Jesus. Outro erro que ele cometeu, mudou as escrituras, interpretou de uma maneira errada, negou a existência do inferno. E ele vos ensinou dizendo, um Deus de amor poderia lançar a sua criatura amada para o inferno, e ele se esqueceu que o Deus de amor destruiu Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que aqueles foram para o inferno e foram deixados como exemplo para as gerações que viriam. O Deus de amor destruiu a geração de Noé. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu, foi no inferno pregar aos espíritos que estavam em prisão, quando a longanimidade de Noé durava. Sim, não se arrependeram e foram jogados no inferno. E Jesus foi lá e pregou-os o Evangelho. Alguém me pergunta, mas por que Jesus foi pregar aos mortos? Será que eles saíram do inferno? E eu respondi a essa pessoa, não saíram. Por isso o Espírito Santo disse, lhes foi pregado a verdade para que eles, aleluia, vivessem como Deus, mas que fossem julgados como homens. Glória a Jesus Cristo. Ouvistes? Então, aquelas almas que foram mortas no dilúvio, seus espíritos estavam no inferno. Muitos anos depois, Jesus desceu lá e foi lhes anunciar aquilo que eles não aceitaram. E foi lhes falar da salvação que estava para vir. E foi lhes falar da luz que viria no mundo. E foi lhes dizer, eu sou a luz do mundo. E eles receberam a luz, não. Aos homens foi determinado e designado para viver uma vez só. Depois que eles morrerem, já não há mais solução se eles não agradaram a Deus, porque depois disso vem o juízo. E assim vocês negam a existência do inferno, e vocês vão assustar, estarão no inferno. Você que está me ouvindo, que é das falsas testemunhas de Jeová, vocês são cadáveres. O sinal número 1 que eu vos dou, vocês nunca nasceram de novo. Por isso vocês não estão convertidos, vocês continuam em pecado, vocês são sepulturas caiadas, vocês são paredes branqueadas, vocês parecem ser justos por fora, e vocês estão a enganar todo mundo com aquelas roupas de santidade, mas dentro vocês são sepulturas caiadas, vocês são cadáveres mortos em pés, se encher de mágoa, ódio, prostituição, tudo em surdina, na escondida para não mostrar aos homens. Não eram assim os rabinos em Israel, não eram assim os fariseus, não faziam assim os doutores da lei lá em Israel, e apareciam com vestes compridas, sim, e gostavam de serem saudados rabi, cheios de santidade, glória a Deus, falsa, de autopiedade, mas porém eles devoravam as casas das viúvas com pretexto de prolongadas orações. Vocês também são assim. Vocês são adúlteros, são assassinos, são feiticeiros. Olha, presta bem atenção, você que é dessa seta, o que eu vou te falar? Existem várias organizações no mundo que parecem ser igreja, é a própria organização de Satanás. O que acontece? As pessoas na base não sabem quem eles adoram. Eles pensam que adoram a Jeová. Você, publicador, pioneiro regular, você não sabe nada. Mas todos que estão lá no topo, na torre de vigília, os anciãos, esses adoram Satanás diretamente, assim como na igreja católica. O padre, eu estava para ser padre, para surpresa da humanidade. Eu nasci para ser padre, segundo o meu pai, não segundo o meu pai celestial. O meu pai me nasceu, ele me deu esse título, padre. E eu vivi com os padres. Aleluia. E quando chegou a hora, o meu pai foi me entregar para fazer o curso de padre, para entrar no seminário, mas fui rejeitado. O padre disse que eu não tinha vocação. E eu tenho amigos que hoje são padres, meus chefes, colegas de escola. Glória a Deus, outros desistiram. E sabe o que eles me falam? A partir do 5º ano da formação de padre, aí eles começam a adorar a Satanás. Deixam de falar de Jesus, aí é direto, porque é o último ano para ser já padre. E por isso, quando são consagrados, eles já sabem qual é a missão dele. E lhes foi dito, não falem isso ao povo, e fazem pacto de fidelidade. Dizem Jesus é bom, amor, mas vocês adorarão a Satanás. Assim são essas outras organizações, como as Testemunhas de Jeová. O topo está firmado
nas trevas. Só os de baixo é que são manipulados, as ovelhas, o gado. Ouviste? Assim como o sétimo dia, ou então os adventistas do sétimo dia, o topo está mergulhado nas trevas, fundado sobre as raízes do inferno, mas o povo, os iniciados, não sabem. Quando você crescer e chegar até lá um ancião, pastor, você é obrigado a firmar um pacto com Satanás. Ouviste? E tem muitas organizações assim. Glória a Jesus Cristo. Tem muitas organizações assim no mundo inteiro que começam em nome de Deus, mas quando você crescer, aí depois você vai se deparar que tudo o que você acreditou era mentira. Só que já não há saída. Você entrou numa saída e fazem pacto de fidelidade. É assim as testemunhas de Jeová. E você está lá sendo manipulado, você não sabe que os teus líderes, eles adoram o diabo. Lá tem altares onde, nos lugares secretos onde eles estão invocando Satanás. O Russell está no inferno. Russell está no inferno por causa, não somente, glória a Deus, de adorar a Satanás e negar a Jesus, mas porque ele negou a divindade de Cristo e ele está levando milhões e milhões para o inferno. Ai, sabia que cada alma que está descendo no inferno por causa da doutrina que ele deixou na terra, ele sofrerá por isso e por isso Russell é uma das pessoas mais atormentadas no inferno. Não estou dizendo que é mais, uma das pessoas mais atormentadas no inferno. E as portas do inferno se abriram e muitos estão descendo e não sabem qual é o caminho que estão a andar. Por isso, desperta, sai disso aí, é Jesus Cristo. E tem também pessoas que não são das testemunhas de Jeová, ou então dessa organização diabólica, são mesmo evangélicos ou então cristãos, estão dizendo Jesus é o Filho, Jesus não falou, alguém mandou no comentário e diz assim, Jesus em nenhum momento mandou para lhe adorar, mas ele disse para adorar o Pai. Você não conhece a Bíblia, homem? Você não conhece? Ele falou quando ele esteve aqui na terra, ouviste? Ele nunca se adorou a si mesmo e não levou o povo para lhe adorar, porque ele estava em carne. Sim, sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo até a morte e cruz, para que sim, depois que ele morreu e ressuscitou, foi exaltado soberanamente e assentou à direita do poder. Sabe o que significa assentar à direita do poder? Acha que Deus colocaria à sua direita um anjo? Acha que Deus colocaria à sua direita um homem? Achas? Nem mesmo Lúcifer um dia esteve à direita de Deus Todo-Poderoso. O Lúcifer, dentre os querubins, foi o mais ungido. Quer dizer que de todas as criaturas celestiais, o Lúcifer estava em destaque, mas nunca foi convidado, glória a Jesus, a sentar à direita do poder. E como agora Jesus está a ser convidado a sentar, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus! Glória a Jesus. Então desperta aí. Você disse que Jesus não disse para lhe adorarem. Sim, Jesus disse os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas quando ele estava para partir, disse eu vou e vai vir um outro Consolador, um igual a mim, como eu. Sim, e ele vai vos levar para me adorarem a mim. Não é isso que ele ensinou? Aleluia, ele disse, ele não vai se adorar a ele próprio, assim como eu não me adorei a mim mesmo. Ele não vai vos ensinar para lhe adorarem, assim como eu não vos ensinei para me adorarem. Ele vai vos ensinar para que vocês me adorem. Aleluia, e ele disse, ele vai receber o que é meu e não falará de si mesmo. E ele vai me testificar, ele vai me glorificar. E é isso que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja, a glorificar a Jesus Cristo. E Jesus, quando estava aqui no corpo, fazia isso também, levava a igreja, os primeiros crentes, a glorificar ao Pai. Agora nós podemos glorificar a Jesus, porque essa é a dispensação do Filho, glória a Jesus Cristo. E você pensa que Deus faz ciúme, e você diz, ai, alguém disse, mas será que o Pai, isso não cria ciúme ao Pai? E quem te disse que a pessoa se faz ciúme a si mesmo? Ninguém se faz ciúme a si mesmo. Aleluia. Ele é o Filho, Ele é o Pai, Ele é o Espírito Santo. Por isso vocês cometeram um erro. Estás perdidos se vocês não adorarem a Jesus. Se vocês não crerem no Filho de Deus. Estarão perdidos para sempre. Seguirão o caminho do vosso líder, que está nas mármoras do inferno sendo queimado. A vontade dele é que ele saia, mas não tem oportunidade. Se ele pudesse sair, ele viria despregar tudo o que ele pregou. Ele ia rasgar essa Bíblia que ele traduziu. A falsa tradução diabólica por imposição, por poder de Satanás, para negar a divindade de Cristo e negar certas coisas como o juízo de Deus, dizendo que Deus não poderia fazer isso. Aí então aquele que veio do céu e ensinar as pessoas é inferior a ele, que nasceu aqui na terra, no pecado, filho de homem, aquele que não é filho do homem, que não nasceu das costas do homem, mas do ventre do homem. Jesus Cristo está a dizer, palavra inferno várias vezes nas suas palavras, falou do inferno, lugar de tormento, onde o bicho não morre, então é estúpido, é inferior do que Russell. Vocês estão perdidos. Arrependam-se, sai do meio deles,
Satanás é tão inteligente que você não imagina. Não criou só uma porta para o inferno, criou várias portas. Porque o catolicismo não era suficiente, não bastava. Criou o catolicismo e outras setas diabólicas em todo o mundo, cada uma com sua versão, todos eles levando para o inferno. E uma delas é as falsas testemunhas de Jeová. São mortos em pé, cadáveres que precisam de ressuscitar, homens que andam na escuridão, nas trevas, cheio de ódio, cheio de mágoa. Você vive na casa de uma testemunha de Jeová. Se você não ir assistir o culto, não sei como é que chama na reunião, não vai ter jantar. Se você desistir, ele não vai te apoiar mais, ô menino. Ele não vai pagar escola, não vai fazer nada. É isso aí, homem cheio de mágoa. Se você não é vizinho, está te convidando, não aceitar ir, ele nunca mais vai falar contigo. Mas eles brincam também com os cristãos neófitos. E tem cristãos que estão a sustentar isso. Eles falam a verdade, eles são verdadeiros. Você não conhece a verdade. Eles têm, glória a Jesus Cristo, suas mentes cauterizadas. Seus líderes criaram bloqueios, barreiras, e eles não podem passar a mesma coisa que os católicos fizeram, que o povo não pode ler a Bíblia. Eles lhes autorizaram a ler a Bíblia, mas já tem estudos, tem uma cartaz para seguir. Sim. E tudo que está lá naquele papel é para ir afrontar os cristãos. Se você lhe leva em outras partes, ele não sabe nada. Mas se você lhe perguntar quem é o nome de Deus, ele vai te falar o nome de Deus. Sim. Aí, quando eles aparecerem e começaram a dizer, vocês não conhecem o nome de Deus? E muitos deles me chegavam até a mim, quem é o nome de Deus? E eu lhes falava, o nome de Deus é Jeová. E eles, você sabe? Eu disse, sim, eu sei. Aleluia, mas também eu já fiz loucuras no meio deles. E quando eles vinham para tentar discutir a Bíblia comigo, e um certo dia eu mostrei poder a duas testemunhas, falsas testemunhas de Jeová, e eu lhes falei, se eu sou homem de Deus, eu vou vos mostrar o poder de Cristo agora. E um deles manifestou demônio. Eu falei, em nome de Jesus, demônio, espírito enganador, manifesta agora no corpo dele. E o espírito manifestou e eles dois fugiram, porque eles brincam com vocês. E muitas das meninas que quando me pregavam, vinham me evangelizar, sabe o quê? Eu era tomado pelo espírito da revelação e eu revelava os seus pecados. E outro dia eu falei a outra, sua prostituta, ainda agora que você acabou de se prostituir, estás aqui a vir me enganar. Aleluia, a mais velha que estava ao lado dele confirmou e fugiram. Mas você que é nófeto e você ainda aceita eles te ensinarem, presta bem atenção, aqueles folhetos, as sentinelas que você vê estão carregados de demônio. Se você não sabia, toda pessoa que começa a ler aquela sentinela vai sentir que a mente se abriu. O demônio vai te abrir a mente para você entender aquilo e você vai negar a verdade. Cuidado com esses folhetos aí, com esses livros. Antes de serem distribuídos para o mundo, são levados lá na torre de vigia, apresentados a Satanás com invocação de demônios, são consagrados para ganharem almas para o inferno. Então desperta, tira fora esse lixo todo, em nome de Jesus. Amém.